Hoje a gente vai falar, o nosso tema é: você cria a sua própria vida ou você é vítima das circunstâncias? E aí separei alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente falar nesse bate-papo, né? O intuito aqui não é uma aula profunda, o intuito aqui é um bate-papo, onde eu vou trazer para vocês alguns conceitos de uma forma muito leve, tá? Que com sorte vai mudar aí o raciocínio de vocês. Você cria a sua própria realidade ou você é vítima das circunstâncias? Qual é a conduta? Qual é o comportamento que você tem diante da vida, né? Você é aquela pessoa, né, que cria oportunidades, em tudo vê uma oportunidade, seja algo bom ou algo que a gente julgue que não é bom. Você é essa pessoa que realmente faz do limão uma limonada, ou você é aquela pessoa que é vítima de tudo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Aquela pessoa que é vítima das circunstâncias, que não tem controle, gerência sobre a sua vida, né? É o famoso deixa a vida me levar. Ah, tô deixando a vida me levar como ela quiser, né? Você tá em que time? E tudo bem se você estiver no time das pessoas que estão deixando a vida levar, tá? O problema é que o resultado que a gente deseja de sucesso, prosperidade, conquista, felicidade, plenitude, equilíbrio, prosperidade em todas as áreas, esse resultado que todo ser humano quer, né? Que na verdade é um estado de graça, é um estado de amor, esse resultado não vem da condição de você ser vítima de nada. Esse resultado que todo ser humano quer, que é uma vida plenamente feliz, satisfatória, vamos assim dizer, vem de você ter um comportamento, ter uma conduta de que você, sim, você é mais do que capaz, é mais do que suficiente para criar a sua própria realidade, tá? Então, o bate-papo de hoje vai girar em torno disso. E aí, eu acho muito interessante a gente começar com uma frase, tá? Que eu falo aí em palestras, falo em estudo, falo em curso. Entenda que a diferença entre o resultado obtido e o resultado que você deseja obter, ele vai ser o reflexo das atitudes que você está tomando, das ações que você toma no hoje e das atitudes que você deveria tomar. Como assim, Fernanda? Me explica melhor. É assim, o resultado obtido, ele vem das atitudes que você está tomando hoje. Ainda que você não tenha 100% de certeza, tá? Dessas atitudes, ainda que você não saiba muito bem se essa decisão vai te levar para onde você quer. Lembrando que a rota sempre pode ser corrigida, uma vez que o caminho se faz caminhando, né? Se a gente esperar ter 100% de certeza, a chance é que você não vai sair do lugar, tá? Então, resultado obtido tem a ver com as minhas ações, aquilo que efetivamente eu faço. Resultado desejado, aí vai ter a ver com as ações que eu deveria tomar, as ações que eu deveria ter e que por algum motivo eu não estou tendo. E aí é por conta do medo, por conta da insegurança, por conta da preguiça, por conta da procrastinação. Existe uma lista imensa do porquê a gente não faz o que precisa ser feito. Com essa explicação inicial, para a gente poder avançar um pouquinho mais, faz sentido para vocês que a diferença é essa? A diferença entre aquilo que eu obtenho e aquilo que eu desejo. Porque nem sempre eu obtenho o que eu desejo. Às vezes o que eu obtenho não é exatamente o que eu desejo. Então, onde é que está a diferença nisso, né? A diferença está que aquilo que eu obtenho vem das minhas atitudes, das atitudes que eu tomo, das decisões que eu tomo, tá? E aquilo que eu desejaria ter vem das ações que eu deveria estar tendo e não estou tendo. Exemplo, eu gostaria muito de emagrecer porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, estou pesado, estou pesada, enfim. O que eu deveria fazer? Eu deveria procurar uma nutricionista, eu deveria tomar conta da minha alimentação, eu deveria fazer alguma atividade física, seja ela qual for. Eu deveria, sabe? Ações, coisas que eu deveria fazer. Então, às vezes, esse resultado que eu queria ter, ele vai estar totalmente linkado a essas ações que eu deveria
fazer, que eu deveria executar, mas que por algum motivo eu não estou executando. Então, hoje, no momento presente, eu tenho um resultado obtido que pode ser, estou acima do peso. E estar acima do peso está totalmente ligado com o quê? Com aquilo que eu tenho feito hoje, que é talvez o sedentarismo, que é talvez não cuidar da minha alimentação, que é talvez não procurar um profissional que possa me ajudar, talvez procurar um endócrino, porque de repente pode ser algo hormonal e eu preciso fazer exame, né? E eu preciso regular algum hormônio. Enfim, o que eu não estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer que está deixando de trazer o resultado que eu gostaria. Então, a gente às vezes fica transferindo para o outro uma iniciativa que tem que ser nossa. E a gente não pode usar o medo, a insegurança, o eu não sei fazer para não começar coisas na nossa vida, né? O eu não sei muitas vezes nos trava. O eu não sei não é um impedimento, porque aquilo que eu não sei eu tenho que passar a saber. Como? Estudando, me dedicando, procurando ajuda, sabe? Expandindo a consciência, saindo daquele meu mundo. Se eu não sair daquele meu mundo, como é que eu vou conseguir aumentar, né? Como é que eu vou conseguir aí vibrar numa outra sintonia? Como é que eu vou conseguir sair dessa esfera que eu tô? Entende? Então, assim, se você não começar, como é que você vai melhorar? Se eu não tivesse começado anos atrás, fazendo do jeito que eu conseguia, ou do jeito que eu sabia, ou do jeito que eu podia, a gente não estaria aí atingindo hoje multidões de pessoas, tá? Então a gente vai ter aí que vencer a barreira do medo e começar aí a fazer algumas coisas. Quando eu trago o eu para a conversa, tá? Quando eu coloco o eu trago para mim, eu começo a falar de um conceito chamado autorresponsabilidade, tá? Que é a minha capacidade de equilibrar o meu lado racional com o meu lado emocional e de tomar para mim o controle, de tomar para mim a consequência, sabe? De tomar para mim a decisão da minha vida. Então, assim, eu preciso ter um equilíbrio, ok? Não adianta, né? Se eu for uma pessoa muito racional ou muito emocional, eu não vou conseguir ter esse equilíbrio, tá? Eu preciso ter um equilíbrio, né? Inteligência emocional nada mais é do que esse equilíbrio, tá? Entre essas duas forças, razão e emoção. Meu hemisfério direito e o meu hemisfério esquerdo, tá? Então, quando eu trago para mim a responsabilidade da minha vida, eu estou exercendo a autorresponsabilidade. Eu estou deixando de esperar do outro. A chance é que quando você espera do outro, você vai se frustrar, até porque o outro ele não tem obrigação de satisfazer, de cumprir com as suas expectativas, porque a expectativa é sua. O outro não tem a sua mente, ele não tem a sua experiência de vida, sabe? Ele não tem a tua lente, ele não enxerga o mundo como você. Como é que ele vai dar conta de cumprir com as tuas expectativas, sabe? Então, assim, se fazer feliz é com a gente. Por isso que eu tô sempre falando, você tem que ser o seu maior motivo, não esperando no outro, mas entendendo que, na verdade, tudo começa e termina em você. Então, quando eu sou autorresponsável, eu consigo ter esse controle, eu consigo ter esse equilíbrio entre o meu hemisfério direito e esquerdo, entre o meu lado emocional e o meu lado racional, e trago para mim a responsabilidade da minha própria vida, sabendo que eu sou fruto das minhas escolhas. Eu paro de transferir para o outro. Eu costumo dizer que a autorresponsabilidade é um resgate de poder. É quando eu trago para mim, e às vezes é doloroso. Nem sempre é um processo fácil, porque às vezes a gente está muito acostumado a deixar na mão do outro. Então, trazer para a gente a responsabilidade nem sempre é simples, nem sempre é fácil, às vezes é um processo duro, às vezes pode ser doloroso, mas é super importante para você aí recuperar, né, o teu verdadeiro poder, certo? Então, eu anotei aqui, ó, autorresponsabilidade é a capacidade, tá, racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na tua vida. Aí você é uma pessoa que é autorresponsável, tá?
Você é o único responsável pelo que acontece na sua vida. Vamos mudar. Você é o responsável pela forma como você lida com o que acontece na sua vida. Porque nem sempre você é responsável pelo que acontece. Às vezes acontece uma coisa que foge ao nosso controle. Por exemplo, um assalto. Foge ao nosso controle. Bateram no nosso carro. Foge ao nosso controle, tá? Mas você é responsável pela maneira como você se sente em relação ao que acontece na sua vida. E a maneira como você se sente em relação ao que acontece na sua vida vai ditar o quê? As tuas ações. Vai ditar o quê? Os teus comportamentos. Eu vou me comportar de uma maneira X porque eu me sinto de uma maneira X. Eu vou me comportar de uma maneira Y porque eu me sinto de uma maneira Y. Tem que trazer para si a responsabilidade. Eu tenho que trazer isso para mim. Tá? Lembrando que eu não sou vítima das circunstâncias. Eu não sou o que acontece comigo. Eu sou o que eu decido fazer com o que acontece comigo, tá? Então, uma frase até legal é para vocês anotarem. Eu não sou o que acontece comigo. Eu sou o que eu decido fazer com o que acontece comigo. Nem sempre eu tenho controle com o que acontece, mas 100% das vezes eu tenho gerência de como eu vou me sentir, de como eu vou reagir, né? É por isso que a gente tem, ó, um córtex pré-frontal, tá? É por isso que a gente tem razão e emoção nos equilibrando. Eu não posso estar sendo sequestrada emocionalmente o tempo todo, tá? Eu tenho que trazer para mim a responsabilidade, né? É aquilo, né? Perdi o emprego. E aí, vou fazer o que com isso, né? Vou me sentir vítima porque perdi o emprego, porque não merecia, sabe? Porque não era o momento, como se houvesse algum momento para você perder o emprego, né? Não estava preparada, isso é injusto. Ou eu vou usar isso como uma oportunidade de procurar algo melhor. Uma oportunidade, sabe, de transcender, de ressignificar, de repente fazer aquilo que eu sempre quis fazer, mas que eu nunca tive coragem, porque como é que eu ia abandonar o meu emprego para empreender num sonho, num projeto? Então, não necessariamente aquilo que nos acontece, que parece ruim, né, porque o juízo de valor quem faz sou eu, não necessariamente isso é uma coisa que vai ser ruim, tá? De repente eu posso fazer disso uma oportunidade, ok? Para chegar lá num lugar que eu desejo, mas que teoricamente eu não teria coragem, como no caso de pedir demissão. Frase agora, né? Polêmica. Peço a maturidade de vocês para entender a frase que eu vou compartilhar com vocês agora. Você está onde você se colocou. É uma frase que pode ser um pouco difícil se eu não tenho o conceito da autorresponsabilidade consolidado, tá? Mas entenda que essa frase, apesar de verdadeira, ela não é uma acusação. Você está onde você se colocou. Isso não é uma acusação, é só uma afirmação, tá? Dentro do conceito de autorresponsabilidade, sim, eu estou onde eu me coloquei. A boa notícia é que se eu me coloquei nesse estado, se eu me coloquei nesse lugar, se eu me coloquei nessa vibração, nessa sintonia, isso quer dizer que eu posso sair dessa condição. Porque da mesma maneira que eu me coloquei, eu posso sair, eu posso escolher diferente, eu posso me colocar numa outra situação que seja mais favorável a mim. Então, quando alguém disser para você assim, você se colocou, né, aonde você está, isso não é uma acusação, isso é uma afirmação de alguém que está te devolvendo o teu poder, é um resgate de poder, e a gente precisa ter maturidade para entender isso, maturidade emocional, tá? Para entender que, já que eu me coloquei nesse lugar, de forma consciente ou inconsciente, por escolhas que eu fiz, ou por escolhas que eu permiti que uma outra pessoa fizesse por mim, porque às vezes eu estou naquele lugar porque alguém escolheu por mim e eu deixei. Ou seja, se eu deixei que alguém escolhesse por mim, eu estou onde eu me coloquei, tá? Quando eu consigo entender que eu estou onde eu me coloquei, eu entendo que sim, eu posso me tirar desse lugar e eu posso me colocar num lugar que é mais favorável para mim, mais favorável à realização dos meus sonhos e projetos. E aí, você tem ações que você vai tomar, ações conscientes ou inconscientes, tá?
E aí você tem palavras que você profere, que pode ser que te ajudem ou não. E aí você tem pensamentos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, tá? E aí você tem comportamentos que podem ser adequados ou não. Então, eu estou falando aí de pensamentos, de palavras, de ações, de comportamentos que eu tenho, consciente ou inconsciente, tá? Porque às vezes eu estou tão acostumado a agir daquela maneira, a pensar daquela maneira, a sentir daquela maneira que vira inconsciente. Mas sou eu que estou fazendo. Mesmo que seja um hábito, que seja um costume, mesmo que eu esteja no piloto automático, mas sou eu que estou fazendo. Então, seja consciente ou inconsciente, o meu eu está trabalhando aqui no campo do pensamento, né? No campo das ações, dos comportamentos, das palavras que são proferidas. E é interessante eu entender que esse conjunto é que constrói um caminho. Então, eu estou construindo um caminho através desse conjunto e pode ser que esse caminho ele seja um caminho que eu não esteja sendo mais legal para mim, um caminho que não esteja sendo bom, que não esteja sendo satisfatório. Essa é a palavra que eu quero encontrar, tá? Esse caminho ele não é mais satisfatório para mim. Então eu tenho um conjunto de comportamentos que me levam a construir um caminho que pode ser que nesse momento da vida funcionou, talvez no momento, não está funcionando agora, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, mas eu preciso entender que o hoje se resume aí a esses comportamentos de ontem, de anteontem, né? Dessa semana, da semana anterior, do mês anterior, do semestre, do ano. Às vezes são comportamentos muito repetidos. Então, hoje, é a somatória de todos esses comportamentos que construíram esse caminho que eu estou. Certo? É importante a gente entender isso dentro do contexto da autorresponsabilidade. Eu preciso reconhecer isso. Reconhecer que esse conjunto de comportamento, de palavra, de ações, de sentimentos, esse conjunto de escolhas, esse conjunto está construindo um caminho que talvez nesse momento não esteja sendo satisfatório para mim, então eu preciso reconhecer isso, trazer a responsabilidade para o eu, tá? Para que eu possa redirecionar as minhas ações, o meu comportamento, redirecionar o meu grande conjunto, redirecionar o meu grande eu para um conjunto que faça mais sentido, um conjunto que me ajude. Porque, gente, todo esse conjunto gera em nós o quê? Hábito, crença, paradigma. O que é paradigma? É uma verdade inquestionável. Aquilo é tão verdadeiro que eu nem questiono. Mas não quer dizer que, porque é um paradigma, tá? Que não possa ser quebrado, que você tenha que viver aquela verdade que você se sentenciou para sempre. Não precisa ser assim. Tá? Paradigma está aí para ser quebrado. O problema não é ter uma verdade inquestionável, o problema é ter uma verdade inquestionável que não me ajuda, que não me favorece, tá? Então, assim, de novo, né? Não é o outro que vai te fazer feliz, ou que vai te fazer prosperar, ou que vai te fazer suceder. Não é, tá? De novo, é você, através das suas ações, através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. De novo, no final das contas, tudo se resume a mim. Tudo se resume ao eu. A eu me trazer para o jogo, sabe? Eu assumir aí a responsabilidade, certo? Então aí, gente, está fazendo sentido o que a professora de vocês está falando? Vocês estão concordando comigo que não adianta a gente ficar transferindo para o outro uma responsabilidade que é nossa? Não adianta, não vai adiantar, não vai resolver, você não vai ser mais feliz. Essa é a grande verdade, tá? Você vai estar transferindo para o outro uma responsabilidade que é sua. E, vamos lá, né? É injusto com o outro. Já falei, mas eu vou falar de novo. Acontece muito com casais. A gente joga para o marido, a gente joga para a nossa esposa, né? A responsabilidade de nos fazer feliz. E é o contrário, porque eu, Fernanda, me faço feliz, eu tenho a capacidade de fazer o meu marido feliz. Porque eu, Fernanda, me faço feliz, eu tenho a capacidade de transbordar isso para o meu filho e fazê-lo feliz. Então, a responsabilidade de se sentir bem, tá? Feliz, pleno, satisfeito, em paz, gente, não é do outro. Não é. Nem dentro de um casamento.
tá? A gente se faz feliz e, por tabela, isso superabunda para o universo, isso superabunda para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu me faço feliz, eu também estou fazendo o outro feliz, tá? A responsabilidade é sempre minha, não tem para onde correr. Então, vamos lá. Um bom exemplo de pessoas que não se responsabilizam pelo que sentem, não se responsabilizam pela vida que têm levado, não se responsabiliza pelas suas ações ou inações. É aquela típica pessoa que você pergunta assim, e aí, como é que você tá? Ah, eu tô como Deus quer. E às vezes a vida dela, dessa pessoa, tá super embolada. Às vezes é uma vida de conflito, é uma vida de escassez, é uma vida de falta, é uma vida de dificuldade, é uma vida onde, onde essa pessoa é subjugada, é uma vida de infelicidade. E aí ela usa esse discurso, ah, eu tô como Deus quer. E quem é que disse que Deus quer que você esteja do jeito que você está, se você está se sentindo infeliz? Infeliz, humilhado, diminuído. Então, esse é um exemplo, tá? Daquela pessoa que sofre da vitimização, da pessoa que não se responsabiliza, da pessoa que joga para o outro as suas emoções negativas, ainda que o outro seja o espiritual. Né? A gente não vai entrar nisso a fundo, porque o tema é polêmico, mas eu estou jogando para o universo, eu estou jogando para Deus, eu estou jogando para o inferno astral, eu estou jogando para minha família que não me apoia, eu estou jogando, sabe? Eu estou me isentando. Só que a responsabilidade de como eu me sinto é minha, independente das ações do outro. O outro vai agir e isso vai me impactar de uma maneira positiva ou negativa ou neutra, dependendo do quê? Da minha tomada de decisão. Eu vou deixar isso me afetar a ponto de me abalar? Eu vou trabalhar aí o meu emocional? Eu vou trabalhar o meu racional? Eu vou ressignificar isso? O que eu vou fazer com isso? Entende? Então, assim, né? Eu não posso tirar a responsabilidade que é minha. Quando eu jogo para o outro, na verdade, eu estou tirando essa responsabilidade que é minha e estou responsabilizando o outro. E aí é importante a gente entender dentro desse contexto que pensamentos, sentimentos, comportamentos criam vida. Pensamentos, sentimentos, comportamentos criam vida. Essa vida que eu tenho, seja ela boa ou ruim, tá? E aí eu vou julgar através da minha lente da minha experiência, da lente daquilo que eu entendo que é bom ou ruim, tá? Vou colocar na balança e vou dizer que a minha vida tá boa ou não tá, que eu tô satisfeita ou não, ok? É isso, tá? Mas isso vai depender do que eu tô criando para mim. Na verdade, eu crio o tempo todo. Eu crio através dos meus pensamentos, eu crio através dos meus sentimentos, eu crio através das minhas ações. Quando eu falo do pensamento, tá? Quando eu vou criar uma coisa, materializar uma coisa, primeiro eu crio na mente, eu vou ter uma ideia, um projeto, um esboço, um rascunho, tá? Quando eu falo das minhas emoções, eu estou falando da minha capacidade de acreditar que eu sim posso criar aquilo que a minha mente está projetando. E quando eu falo de ações, eu estou falando de verdade de materializar aquilo através de ações. Não adianta só eu ficar pensando, eu ter a intenção, ter o sentimento, se eu não trago para o campo da ação. Então, pensamentos, sentimentos, comportamentos, ações, criam vida. Gente, pensamento, sentimento, comportamento de quem? Meu! De novo, eu tenho que trabalhar o eu. Eu é que penso, que sinto, que decido, que ajo. Eu que me arrependo se for o caso, mas entende, sou eu. Então eu preciso, de novo, trazer esse conceito para mim, o eu. Se eu não fizer, não é o outro que vai fazer. Talvez até o outro faça por você um tempo. Mas o outro também tem a vida dele, os projetos dele, os sonhos dele, né? De novo, dentro de um casamento, existe a minha vida, a vida do meu cônjuge e a nossa vida junto. Existe projeto que é meu, que é só meu. Existe projeto que é do meu marido e é só dele. E existe projeto que é nosso, que a gente trabalha junto nesse projeto. Tudo que acontece, acontece por um motivo e esse motivo é para me ajudar. Isso é um mantra aí que eu tenho na minha vida. Tudo que acontece, acontece por um motivo e esse motivo é para me ajudar. Anotem essa frase, é importante. Tudo que acontece, acontece por um motivo e esse motivo é para me ajudar.
Então, muitas vezes, a dificuldade que eu passo, gente, é para eu transcender. Talvez se fosse fácil, eu não teria acumulado o tanto de conhecimento que eu acumulei. Talvez eu não teria ali, ó, me dedicado, gastado horas, me esforçado, entende? Então, até aquilo que às vezes eu julgo ruim, por que que é ruim? Ruim aos olhos de quem? Ao meu, né? Entende? Aprendizado é um processo e às vezes doloroso, tá? Mas quando a gente traz pra gente a responsabilidade, fica mais fácil. E responsabilidade é um exercício, a gente vai falar sobre isso agora. O que então eu devo fazer para conquistar a autorresponsabilidade? Sim, eu entendi, né, que é um conceito, eu entendi que eu preciso trabalhar o eu tenho que trazer o eu para jogo, eu tenho que entender que eu sou responsável pela maneira como penso, pela maneira como me sinto, pela maneira como me comporto, pelas minhas ações, eu já entendi isso. Mas como é que eu trago a responsabilidade para jogo, né? Como é que eu trago o eu para jogar favorável a mim? Rompa com o passado. Enquanto você estiver preso num passado de vitimização, você não vai conseguir. Então, eu preciso trazer consciência, tá? De que eu tenho que romper com esse passado, de que eu sou vítima das circunstâncias. Eu tenho que romper com esse passado que, né, me coloca na condição que eu deixo a vida me levar, que eu estou como Deus quer que eu esteja, ainda que a minha vida esteja muito ruim. Acredite, Ele não quer que a sua vida esteja assim. Tá certo? Então, rompa com o passado, tá? Persista na visão que você pode. Dica 2. Como é que eu vou trabalhar a autorresponsabilidade se eu não tiver a visão que eu posso? Se eu não tiver a visão de que eu sou suficientemente capaz para fazer o que precisa ser feito? A visão. Eu preciso ter essa visão de que eu posso sim fazer. Eu preciso persistir nessa visão. 3. Seja responsável pelo que você sente. Se eu não sou responsável pelo que eu sinto, como é que eu vou trabalhar a autorresponsabilidade? Como é que eu vou trazer o eu para o jogo? Eu não trago. Então, eu sou responsável pelo que eu visualizo, mas eu também sou responsável pela maneira como eu me sinto. Em relação à minha visualização, em relação ao que as outras pessoas me fazem ou me falam. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Dica 4, dica de ouro. Mude a si mesmo e tudo, absolutamente tudo, mudará ao seu redor. Quando você muda a você mesmo, a começar de mim, o mundo muda. Não tem como, porque a minha visão de mundo muda. Quando a minha visão de mundo muda, tudo muda, tá? Tudo muda junto com a minha visão, ok? Quinto, insista na autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é um exercício. Às vezes eu tenho uma vida acostumada a me vitimizar. Às vezes é algo que veio de berço. Eu fui criada assim, a ser vítima das circunstâncias, a ser vítima. Se eu não persistir nesse conceito da autorresponsabilidade, a chance é que eu vou desistir no meio do caminho. Então, como é que eu faço para conquistar essa autorresponsabilidade? Eu preciso romper com o meu passado, parando de me fazer de vítima, eu preciso persistir na visão de que sim, eu posso, de que eu sou suficientemente bom ou boa para fazer o que precisa ser feito, eu preciso ser responsável pelo que eu sinto, não se trata do outro, se trata de mim, eu preciso mudar a mim mesmo, entendendo que quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, e eu preciso insistir no exercício da autorresponsabilidade, entendendo que pode ser que não seja um processo fácil, dependendo do tempo que eu me faço de vítima ou que eu me sinto como uma vítima das circunstâncias. O que fazer para conquistar a autorresponsabilidade? Anotem aí. Rompa com o passado. Primeira coisa, anotem aí. Romper com o passado. 2. Persista na visão que você pode. Anota aí, gente, vocês vão esquecer. Persista na visão que você pode. Isso aqui é uma coisa legal para você ler até antes de você dormir, para trabalhar o subconsciente. Persista na visão que você pode. 3. Seja responsável pelo que você sente. 3.
Seja responsável pelo que sente. Você precisa ser responsável pelo que você sente. Não se trata do outro, se trata de você. Ah, mas ele me magoou. Ah, mas ela me magoou. Gente, é você, tá? É você com você mesma, tá? 4, mude a si mesmo e tudo mudará ao seu redor. Mude a si mesmo e tudo mudará ao seu redor. Trazer a responsabilidade para jogo, né? Quando eu mudo, a minha visão de mundo muda. Quando eu mudo, consequentemente, tudo ao meu redor muda, certo? Mude a si mesmo e tudo mudará ao seu redor. Que tem tudo a ver com eu sou responsável pelo que eu sinto, né? 5, insista na autorresponsabilidade. Essa aqui é importantíssima. Coloquem aí, insista na autorresponsabilidade. Insista na autorresponsabilidade. Existem alguns comportamentos que são nocivos, que não nos ajudam, mas que a gente, leva uma vida inteira. Não desista no meio do caminho. O caminho se faz caminhando. Não desista no meio do caminho. Insista na autorresponsabilidade. Insista no eu. Traz para você. A responsabilidade é sua. Não coloque a responsabilidade na mão do outro. Você vai se frustrar. Não coloca. A responsabilidade é sua. Então vamos lá, vamos de metáfora. Eu vou trazer para vocês hoje a metáfora da autorresponsabilidade, ok? As nossas vidas, elas podem ser entendidas como uma navegação. E aí tem coisa que foge ao meu controle, tem coisa que eu não controlo, como os ventos, as tempestades, né? As marés. Tem coisa que eu não consigo controlar, foge ao meu controle. Mas eu não posso usar a maré, o vento desfavorável, eu não posso usar isso como uma desculpa para não assumir a responsabilidade ou o controle do meu barco. Então, eu estou comparando a minha vida, tá, como um barco que está no mar. Então, eu tenho um destino, tá, que é um projeto, uma coisa que eu quero, um sonho, uma mudança na minha vida, eu tenho um destino. E eu tô lá no mar, me joguei no mar e eu tô no barco. E eu tô no controle desse barco. Só que tem coisa que eu não controlo. Vento contrário, maré, tem coisa que não adianta, eu não consigo controlar, tá? Mas eu não posso deixar esse barco aí, né, à deriva. Eu não posso deixar que o espírito do deixa a vida me levar, assuma esse barco, né? Assuma as rédeas aí desse barco que eu tô, porque é da minha vida que eu tô falando, né? Eu quero chegar lá num destino. E como é que eu vou chegar nisso se eu não assumir o leme, certo? Então, para chegar no destino, eu preciso o quê? Assumir a responsabilidade do barco. Eu preciso trazer esse barco para minha rédea, eu preciso segurar ali o controle. E aí pode ser que você precise ajustar o mapa, pode ser que você precise ajustar a vela, pode ser que você precise enfrentar uma tempestade, pode ser que você precise alterar a rota. São coisas que vão acontecer e que você vai precisar fazer. E para fazer tudo isso, você tem que trazer o eu para o jogo. Você tem que trazer o conceito da autorresponsabilidade, né? Para arrumar um mapa, para ajustar as velas, para enfrentar a tempestade, para alterar as rotas. Eu preciso trazer a responsabilidade. Como é que eu vou alterar uma rota se eu não tiver um poder de decisão? Eu preciso estar 100% presente ali dentro daquele barco, que metaforicamente a minha vida está sendo conduzida ali, naquele barco, naquele mar, tá? Essa é a única maneira que você tem de chegar na terra firme, usando a autorresponsabilidade. Se você não usar a autorresponsabilidade, você vai ficar à deriva. O barco nunca vai chegar lá na terra firme, que é o lugar que você deseja, seja que lugar seja esse, né? Certo, pessoal? Essa é a metáfora de hoje, a metáfora da autorresponsabilidade. É quando a gente entende, né, metaforicamente, que a nossa vida ela pode ser entendida como a navegação de um barco. Não é porque eu tenho vento contrário, não é porque eu tenho tempestade, não é porque eu tenho correnteza que eu não sou, que eu vou fugir da minha responsabilidade, né? Apesar do vento contrário, da tempestade, da correnteza, apesar de tudo isso, a responsabilidade de
ter o barco ali na minha mão, essa responsabilidade é minha. E aí eu vou ter que tomar algumas decisões, talvez ajustar a vela, talvez encarar de frente a tempestade, tá? Talvez arrumar um mapa, talvez mudar a rota. Eu vou ter que ter uma tomada de decisão, eu vou ter que trazer a responsabilidade, mas eu preciso entender que para chegar lá no meu destino, para levar o barco lá para a areia, para conseguir concluir algo que eu desejo, seja o que for, eu vou precisar me colocar na condição de comandante desse barco. Eu não vou poder me deixar levar pelo vento, não vou poder usar a desculpa da tempestade. Eu vou ali, ó, alterar a vela e vou usar o vento ao meu favor. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em você. Um beijo no coração de vocês.